É como que uma questão de estequiometria sempre começa com o balanceamento da equação química, caso ela já não venha balanceada. Para balancear uma equação química é simples, eu tenho de garantir que a quantidade de mols de suponhamos X, no produto seja a mesma quantidade de mols no reagente. Aqui eu tenho 2 mols de X no produto e só tenho 1 mol de X no reagente, então eu adiciono esse 2 aqui. Mas existe uma convenção que facilita o balanceamento da equação química, que é seguir o minemótico macho. Metal primeiro, depois a metal, menos o oxigênio, depois os carbonos, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. O oxigênio geralmente se balanceia sozinho, se você seguir a ordem do macho, normalmente. O segundo passo é relevar a pureza. Pureza é importante. Existem 2 formas de a pureza ser relevada. A primeira é quando o nosso resultado não é constante, ele não é estabelecido. Ele quer saber quanto de resultado nós teremos apesar da impureza. Quanto de resultado nós teremos graças à impureza, que será um resultado menor do que o hipotético. Aqui nós temos que fazer primeiro a correção de pureza, para descobrir se X é impuro, somente a massa pura dele que eu poderia utilizar para essa reação, hipoteticamente. Então eu faço a massa total de X será 100%, a massa útil será o equivalente à porcentagem de pureza. Fazendo essa conta, eu terei a minha massa útil de X, que fará a minha reação. Então eu relacionarei, essa massa útil de X gerará uma quantidade desconhecida de X2Y, e eu sei, pela minha equação química, que 2 mols de X gerarão 1 mol de X2Y. Então é somente resolver essa questão e eu já obtenho o meu resultado, de quantos de X2Y eu vou obter, de verdade. E existe também a possibilidade de o meu resultado de X2Y ser constante, de ele já ser uma quantidade que o enunciado manda. Ou seja, eu vou ter de fazer essa reação mais vezes para compensar a impureza. Assim eu vou gastar mais X do que eu gastaria na hipótese. Por exemplo, quanto de X eu vou precisar para formar uma quantidade estabelecida de X2Y? Se X tem uma pureza de uma tal porcentagem. Bem, primeiro nós calcularemos a quantidade que eu precisaria, hipoteticamente, para gerar a quantidade estabelecida de X2Y, e eu vou ter de multiplicar esse resultado por 100% dividido por 100% dividido pela minha porcentagem de impureza. Aqui eu faço 2 mols de X estão para 1 mol de X2Y, que eu retirei do meu enunciado. Uma quantidade desconhecida de mols de X estará para a quantidade estabelecida de X2Y. Quantos mols de X eu vou precisar para gerar a quantidade do enunciado de X2Y? Eu farei essa conta e obterei meu resultado. Só que esse resultado ele está considerando uma pureza errada. Uma pureza que não existe. Eu vou precisar de mais do que ele para compensar a impureza. Então eu relaciono esse resultado estará para a porcentagem de impureza, para a porcentagem de pureza, perdão. E o quanto de massa eu vou precisar de verdade estará relacionado a 100%. Fazendo essa conta, eu obterei meu resultado de verdade. Agora existe o terceiro fator. Uma questão pode envolver, uma questão de estequiometria costuma envolver pelo menos um desses fatores a serem relevados: pureza, excesso, reagente limitante, por exemplo. Bem, reagentes em excesso e reagentes limitantes. Se eu tenho que, por exemplo, que para gerar 1 mol de X2Y, eu preciso de 2 mols de X mais 1 mol de Y. Se eu tiver, por exemplo, se eu ao invés de 1 mol de Y, que eu sempre vou precisar, eu só tiver meio mol de Y, você concorda comigo que se eu tiver meio mol de Y, mas eu continuar tendo meus 2 mols de X, você concorda comigo que eu não vou gerar essa reação, eu não vou gerar a quantidade de X2Y que eu deveria com 2 mols de X, mas vou gerar, na verdade, a quantidade de X2Y que eu posso gerar com meio mol de Y, de X2Y com meio mol de Y. Acontece que as reações elas seguem uma determinada demanda. Uma determinada demanda do material que nós vamos utilizar. Vamos analisar isso em gramas ao invés de mols. Então, eu vou consumir 2 vezes a massa molar de X na tabela periódica. Eu vou olhar minha tabela periódica aqui. Minha tabela periódica diz que eu tenho 1 grama por mol, é minha massa molar de X. Então, eu terei aqui, eu terei que eu vou precisar, colocando em gramas, de 2 gramas de X para reagir com 1 mol de Y, que é igual a 2 gramas.
Ou seja, 2 gramas de x está para 2 gramas de y. 2 gramas de x está para 2 gramas de y. Ou seja, aqui é uma paridade. Uma paridade de 1 para 1 na sua massa. Para uma determinada quantidade... Se o meu enunciado me dar 100 gramas de x... Se o enunciado me der, 100 gramas de x, se há uma paridade de 1 para 1 das massas, aqui se o enunciado me der 100 gramas de x, eu preciso ter necessariamente 100 gramas de y. Se eu tiver menos do que isso, se a quantidade de y for exatamente quanto a quantidade de x que nós estabelecemos, que será 1 para 1, se essa for exatamente a quantidade... Se a quantidade de y no enunciado for exatamente a quantidade necessária, não haverá excesso e não haverá reagente limitante. A reação ocorrerá com 100% de rendimento, gerando x2y. Se a quantidade de y, por exemplo, for menor do que estabelecido, se a quantidade de y for menor do que o necessário, que nós estabelecemos, que é de 1 para 1, a relação de gramas, se eu tiver menos y do que isso, o y será o limitante. Nós faremos todas as regras de 3 de geração de x2y em cima dessa limitação aqui de y. Se for maior, se eu tiver mais y do que eu preciso, se eu tiver 100 gramas de x e 300 gramas de y, será o x que será o reagente limitante. E é com ele que nós teremos de fazer a regra de 3 para gerar x2y. Pronto, e aqui finalmente chegamos à parte principal da resolução de qualquer problema de estequiometria, que é a regra de 3 relacionando o reagente com o produto. Aqui nossa reação nós estabelecemos que 2 mols de x, ou seja, 2 vezes a massa molar de x, que é 1. Aqui vamos fazer em gramas primeiro, primeira estratégia em gramas. 2 mols de x, que serão 2 mols vezes a massa molar de x, para converter para gramas. Nós teremos 2 gramas, será igual a 1 mol, nós temos aqui, de x2y. Qual é a massa do enunciado? O enunciado me dá uma massa hipotética e uma massa do enunciado. Quanto de x2y eu vou gerar com a massa hipotética que o enunciado me der? Será essa a regra de 3. Com gramas, e esta é a forma mais simples. 2 mols de x está para 1 mol de x2y. Então o enunciado vai me dar uma massa, geralmente em gramas, se ele não me der mols diretamente, se caso for uma questão fácil. Ele me dará uma massa, geralmente em gramas. Eu vou dividir essa massa do enunciado pela massa molar de x. E isso vai me dar a quantidade de mols que existirão naquela massa que o enunciado me der. Então, se 2 mols de x geram 1 mol de x2y, a quantidade de mols que o enunciado me der me gerará quantos mols de x2y? Aqui, descobrindo quantos mols de x2y eu terei, eu vou multiplicar esse resultado pela massa molar de x2y. Isso me dará um resultado. Isso levando em conta um rendimento de 100%. O que é rendimento? Nós vamos falar agora. O rendimento ele é muito parecido com a pureza. A diferença é que o rendimento ele é levado em conta ao fim do exercício, enquanto a pureza é levada no começo, para saber quanto de reagente útil eu terei, geralmente. Mas o rendimento também pode vir de 2 formas. Por exemplo, quanto de x2, se o meu resultado não for constante, quanto de x2y eu vou formar se o rendimento da reação é uma porcentagem? Então eu faço uma regra de 3 simples. O resultado que eu obtive aqui foi contando um valor de 100%. Quanto eu vou ter de x2y produzido, quanto de resultado eu terei, se somente uma parte dele for relevada, somente essa porcentagem aqui for relevada. Então eu faço essa regra de 3 e eu vou conseguir um resultado real, que será representado por esse ponto de interrogação. Este resultado real, se você quiser calcular o rendimento percentual, você calculará este resultado aqui hipotético de 100%, que nós já conseguimos aqui em cima. Você dividirá o resultado real, que nós calculamos aqui, pelo resultado hipotético. Pronto, nós já temos o rendimento percentual. E existe a possibilidade de o rendimento
vir quando o x2y, meu produto, for constante. Quando, por exemplo, quanto de x eu vou precisar para formar uma quantidade estabelecida de x2y, ou seja, meu produto é constante. Apesar eu ter um rendimento baixo, e eu farei a reação quantas vezes for necessário até que eu tenha essa quantidade aqui que o enunciado quer de x2y. Então, quanto de x vou precisar para formar a quantidade de x2y se o rendimento da reação é uma porcentagem. Ou seja, aqui ele está me perguntando quanto de x, quanto de reagente eu vou consumir. É relativamente simples. Bem, eu vou a massa de x... Imagina, por exemplo, que o rendimento da minha reação é de 50%. Ou seja, fazendo a minha reação, quando é de 50% e eu quero gerar 1 mol. Sabendo que a minha reação aqui gera, hipoteticamente, ela gera 1 mol de x2y. Mas se o meu rendimento é 50%, só vou gerar metade disso. Então, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de fazer a reação novamente para conseguir 1 mol. Então, o que vai acontecer é que a quantidade de massa de x que eu vou precisar será 100% dividido pela porcentagem da impureza, que no caso é 50%. Então, será a massa de x vezes 100% sobre 50%. Será a massa de x vezes 2. Ou você pode fazer simplesmente essa regrinha de 3 que eu coloquei aqui, mais simples. Massa de x é igual à porcentagem do rendimento estabelecido na reação, a massa de x que eu vou utilizar. Quanto será quanto eu precisarei para que eu consiga 100% da... Aqui eu vou simplesmente descobrir. Eu vou fazer uma regra de 3 com o x2y para descobrir a quantidade de x que eu vou precisar para jogar x2y. Mas a minha conta não estará terminada, porque eu vou precisar relacionar esta massa de x que eu vou descobrir, que eu vou precisar para gerar a quantidade do enunciado x2y, eu vou ter ainda de fazer essa regra de 3. Esta massa descoberta relacionada à porcentagem de rendimento que ele me deu, a massa real que eu vou consumir, que será mais do que isso, relacionada a 100%. Isso aqui dará aquele raciocínio que eu falei anteriormente, do 100% dividido pela porcentagem do rendimento. E aqui você descobrirá a massa real que você consumirá. E é isso.